Olá, amigos, que bom estarmos juntos. Já dá para perceber um pouquinho do movimento de Deus aqui, que já é um pedacinho do céu, né? Estamos todos juntos de diferentes correntes e denominações, mas unidos pelo mesmo propósito de obedecer ao mandato de Deus, mandato de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e unir-se a Ele em movimento. Jesus certa vez disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E nós enxergamos nisso tanto o movimento de Deus como que estamos propondo-se nessa manhã uma mesa de colaboração. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o próprio trabalho de Cristo é um trabalho debaixo da unção do Espírito Santo, como ele disse ali na sinagoga em Nazaré. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos. E um discípulo de Jesus é um discípulo também que é chamado a unir-se a Deus no movimento de Deus. E quando nós falamos na missão de Deus, nós não podemos ignorar o movimento de Deus. Nós temos o movimento de Deus, o Motus Dei, nós temos a missão de Deus, a Missio Dei. E qualquer um de nós que quer participar da missão de Deus, precisa também ter um compromisso com o movimento de Deus. E qual que é o movimento de Deus? O movimento de Deus ele está revelado de uma forma muito clara nas Escrituras. E é interessante que ao mesmo tempo que há toda uma estrutura nessa história da redenção, esse movimento acontece de uma forma orgânica. E nós enxergamos isso, por exemplo, no relato da criação. O movimento de Deus ele já é declarado para a gente já bem no início, quando diz que o Espírito de Deus se movia sobre a terra que estava sem forma, vazia e tenebrosa. É o movimento do Espírito sobre o caos. Então, é o movimento de Deus sobre o caos. E se a gente enxergar a nossa realidade, nós percebemos que há um mundo caótico e Deus está nos chamando para colaborar, para estar junto com Ele no movimento sobre esse mundo de caos. Mas por que o Espírito Santo está se movendo sobre esse mundo caótico, sobre a terra sem forma, vazia e tenebrosa, né? Fica muito claro para a gente nos versículos seguintes do relato da criação. É um movimento divino trazendo ordem e perfeição. É um movimento divino trazendo harmonia. E é curioso que a gente vai enxergar no restante do relato da criação, esse movimento é um movimento do Espírito e é um movimento da palavra. Por 10 vezes nós lemos Deus disse, começando com aquele clássico, Deus disse, haja luz. E quando ele diz haja luz, nós temos aí a palavra. E quando a gente fala de palavra, a gente está falando mais uma vez de movimento. São ondas sonoras, digamos assim, que são produzidas, né? Trazendo ordem e harmonia. E Deus, movendo-se com a sua palavra e com o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já está presente na criação, como a gente pode enxergar, né? O que nós temos? Nós temos um movimento de grande colaboração, trazendo ordem e harmonia e, ao mesmo tempo, um movimento orgânico. E é muito curioso, porque o sucesso é garantido. Quando chega no último dia da criação, o Senhor olha toda a criação e Ele diz um relatório final. Ele diz que o conjunto de toda a criação é muito bom. Nós saímos de um estado caótico para um estado muito bom. Acabado os céus e a terra e tudo que neles há, o Senhor disse, é muito bom. E quando Ele faz isso, Ele se deleita na sua criação. Então, há um movimento no caos para trazer ordem e perfeição e harmonia. E quando isso é alcançado, Deus se deleita, tem prazer na sua criação. E dentro ainda do movimento de Deus na criação, nós temos um movimento particular, especial em toda a criação, que é o movimento de Deus na criação do ser humano. Deus vai formar o homem e Ele não forma simplesmente pelo movimento da palavra. Haja homem, haja mulher. Não. Há uma mesa de colaboração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem. E Ele não faz simplesmente com o poder da palavra. A Bíblia diz que Ele forma o homem do pó da terra. E Ele sopra
nas narinas o fôlego de vida. Nós temos ali o homem tornando-se ser vivente e o Espírito de Deus sendo soprado em nós. E o resultado de tudo isso é a obra da criação terminada, Deus abençoando o sétimo dia, descansando de toda a criação, Deus deleitando-se do resultado final da sua criação. Mas a gente sabe que o contexto que nós vivemos hoje é um contexto de caos, porque houve a rebelião, ou a queda, né? E o que acontece na queda? O que acontece na rebelião de Adão e de Eva? Há um outro movimento de Deus. Deus continua se movendo. Deus não deixa de se mover. E há um movimento de Deus para a reconciliação. O que se escuta no jardim quando Deus está chegando? Escutou-se a voz do Senhor e soprava um vento suave da tarde. Curioso que sempre a voz, a palavra, o vento que sempre aponta para a pessoa do Espírito Santo está presente no movimento de Deus, né? É muito curioso isso. E o que acontece? O homem e a mulher, ao invés de unir-se ao movimento de Deus, eles fogem do movimento de Deus, eles se escondem do movimento de Deus. Mas Deus se move em direção para a reconciliação. E aí nós temos dentro desse movimento de Deus para a reconciliação, o movimento de Deus na história da redenção, trazendo ali uma promessa a Eva. Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Já temos aí uma promessa da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali no jardim, uma promessa do movimento de Deus para a reconciliação. Pouco mais adiante, nós vamos ter uma nova promessa, a promessa de Deus a Abraão. E é uma promessa que Deus chama Abraão a entrar em movimento juntamente com ele. Se a mulher ia precisar entrar em movimento juntamente com Deus, Abraão também é chamado a entrar em movimento juntamente com Deus, a ser um peregrino, a estar movimentando-se no movimento de Deus, com o fim de reconciliar, de abençoar, de fazer benditas, abençoadas todas as famílias da terra. De Abraão, o movimento de Deus levanta um povo, o povo de Israel. E o Senhor diz que a Bíblia diz em Êxodo 1:18 que o Senhor, Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. O movimento de Deus vindo ao encontro do povo de Israel. E novamente, sempre, a palavra e o Espírito presente, e o Senhor despertando o povo de Israel para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa, para ser testemunho, para estar junto no movimento de Deus, um movimento de redenção e de reconciliação. Até que, por fim, a gente chega no ápice desse movimento divino, que é o movimento do próprio Deus, tornando-se um de nós. O Verbo se faz carne. Jesus se movimenta, tornando-se um de nós. E o Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Essa migração divina, esse movimento divino, tornando-se um de nós. E nesse movimento divino para a nossa redenção, para a nossa reconciliação, há também uma necessidade de uma capacitação para que possamos estar juntos nesse movimento de Deus. O próprio Cristo em Nazaré disse: o Espírito do Senhor me ungiu, citando Isaías, para todo o movimento de restauração, reconciliação e redenção. E aí nós temos uma promessa divina também se cumprindo com o movimento de Deus no Pentecostes. E na verdade eu vejo aqui um resultado de Pentecostes. Nós estamos aqui pessoas com culturas, com estruturas, com línguas, com costumes diferentes das nossas tradições, das nossas denominações, e estamos aqui todos unidos pelo mesmo Espírito. O movimento de Deus no Pentecostes. A Bíblia diz em Gênesis 2:2 que veio do céu um som como de um vento impetuoso. Mais uma vez, o Espírito Santo movendo-se. E ele encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo, para que eles recebessem testemunho, poder para testemunhar, para que eles recebessem poder para testemunhar, como está em Atos 1:8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, ou seja, e vocês farão discípulos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E esse movimento de Deus
é para despertar uma igreja avivada. E uma igreja avivada, ela é uma igreja formada por discípulos de Jesus, que fazem discípulos. E uma igreja avivada é um prelúdio do movimento de Deus na glorificação. Porque uma igreja avivada, ela se move nesse mundo caótico, sem forma, com pessoas sem forma, pessoas vazias e pessoas em trevas, que precisam ser restauradas à imagem de Deus, o projeto original de Deus, que precisam ser cheias do Espírito Santo e refletir a glória de Deus. E isso não se pode fazer de uma outra forma, se não for cumprindo o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de fazer discípulos de Jesus. Discípulos, pessoas transformadas, que saem do caos para refletirem a imago Dei. É esta a razão por que estamos aqui juntos, para participarmos desse movimento divino. Um movimento que está para além das nossas estruturas. E as nossas estruturas, elas precisam estar a serviço desse movimento de Deus. E se elas não estão, elas precisam estar ajustadas para isso. Na minha experiência na minha igreja local em que pastoreio, eu precisei redefinir a estrutura para que ela se alinhasse ao movimento de Deus. E quando nós somos chamados a unir-se nesse movimento de discípulos, de trazer pessoas do caos para a ordem, da imperfeição para a perfeição em Cristo, das trevas para a luz de Cristo, da imagem danificada pelo pecado para a imago Dei, para serem discípulos de Jesus, refletir, serem semelhantes a Cristo, nós necessitamos ter um compromisso com o movimento do Espírito e com o movimento da palavra. Trazer pessoas para serem semelhantes a Cristo, sermos semelhantes a Cristo e fazermos pessoas semelhantes a Cristo. Sermos pessoas cheias do Espírito e chamar as pessoas para ter uma vida cheia do Espírito. Assim como o Senhor soprou nas narinas quando criou o homem, e assim como Jesus ressuscitado soprou sobre os seus discípulos o Espírito de Deus, nós também precisamos continuar buscando pessoas que sejam cheias do Espírito, para que sejam dirigidas pela intencionalidade do Espírito Santo, pela intencionalidade de Deus, pelo movimento de Deus. Afinal, Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do reino de Deus. Então, nós somos chamados a ter um compromisso com o movimento do Espírito e da palavra. Pessoas cheias do Espírito, pessoas iluminadas pela palavra, que refletem a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa manhã é um chamado divino para nos unirmos a esse movimento de Deus. A presença que seja um sinal, um prelúdio daquele dia da glorificação, onde todos chegaremos à estatura de varão perfeito. E enquanto não chega esse dia, somos chamados a estar unidos com Deus, trabalhando nesse mundo caótico, tenebroso e sem forma, trabalhando com o Senhor, trazendo ordem, harmonia e perfeição, até que tenhamos novos céus e nova terra. Que Deus nos ajude a unir-se a Ele nesse movimento, porque o Pai trabalha até agora e nós precisamos unir a Cristo nesse trabalho ao Pai, pelo poder do Espírito Santo. Deus nos abençoe.